Boa tarde a todos. Bom, em nome do IFAL Campus Coruripe do NEABI, quero dar as boas-vindas a todos e a todas e agradecer ao convidado por ter aceitado participar do nosso evento, Ser Esta Terra ao Cará Coruripe. Sou a monitora Micaele e estou aqui para assessorar essa atividade. Irei passar o link com a presença ao longo da atividade. Já adianto a vocês para pegar o número da inscrição, que será importante para a lista e para o certificado. Vale ressaltar que o número da compra não é o número da inscrição. Quando eu disponibilizar o link, eu também vou colocar o lembrete. Enfim, o nome dessa oficina é Lutas e Resistências dos Povos Indígenas no Brasil Republicano. E o nosso convidado é o Cássio Júnior. Vou deixar que ele se apresente também. Obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Cássio Júnior. Agradeço a Micaele pela apresentação e introdução da atividade. Bom, eu sou professor de História na Educação Básica. Sou antropólogo também e também sou aluno do IFAL. Eu sou aluno do curso de pós-graduação em História de Alagoas e é um curso sediado no IFAL Campus Maceió. Sou indígena, Chucuru Cariri, e moro em Palmeira dos Índios. Vou realizar minha apresentação agora. Eu vou estar projetando aqui um slide. A ideia é que seja uma apresentação breve, para que nós possamos, em seguida, estabelecer um momento de diálogo. Conseguem visualizar? Sim. Tá ok aqui. Perfeito. Bom, a nossa apresentação, ela trata dessas lutas de resistência no Brasil republicano, buscando ofertar um debate na atualidade, muito embora nós vamos citar também alguns períodos que antecedem o Brasil republicano, mas a nossa ideia é oferecer especial atenção para essas lutas contemporâneas que existem hoje. Então, antes da fala necessariamente sobre a temática, esse é o mapa da terra indígena, Chucuru Cariri, que é localizado em Palmeira dos Índios, no agreste do estado. Eu moro na aldeia Fazenda Canto, que é essa aldeia mais ao lado direito do mapa. Essa é a escola indígena da aldeia Fazenda Canto, onde eu trabalho e ministro aula. Queria aqui fazer especial divulgação do site Os Brasis e Suas Memórias, os indígenas da formação nacional. Esse site é uma iniciativa coordenada pelo professor João Pacheco de Oliveira, que, na verdade, é um banco de dados sobre biografia, sobre trajetória de vida de lideranças indígenas. Na capa do site, nós já temos aqui uma quebra de paradigmas, né? Um jovem indígena trabalhando aqui no seu notebook. E na primeira parte da minha apresentação, eu busco trazer um pouco algumas imagens produzidas sobre os povos indígenas ao longo da história do Brasil, né? Imagens dessas que geraram preconceito extremo até os dias de hoje. Temos aqui algumas imagens produzidas ainda no início da colonização por Hans Staden, que foi um
um viajante europeu que ficou cativo em algumas aldeias indígenas. Então perceba que o índio sempre representado como canibal, né, devorando carne humana. Aqui uma obra de arte chamada Mulher Tapuia. Tapuia é um povo indígena, né, uma mulher desse povo indígena, também no período colonial. Né, perceba que sempre a referência do indígena o quanto selvagem, canibal. Né, percebam que segurando a mão humana, né, um pé humano no cesto. Aqui algumas imagens já do final do Império, né, do Ângelo Augustini, que é tido como um pai dos quadrinhos no Brasil, confeccionou algumas das primeiras histórias em quadrinhos, né? Então vejam que trata a narrativa, né, de um indivíduo fugindo de uma onça. E o texto do quadrinho fala: enquanto saboreava o prazer de ter escapado tão milagrosamente das garras da onça, outras garras não menos terríveis o seguraram. Né? Que garras eram essas? Os indígenas. Né? Então, tão selvagem quanto uma onça, quanto um animal. Essa é a imagem que historicamente o índio foi representado. E aí eu proponho uma virada da forma que os povos indígenas são enxergados. Né? Ocorreu, sobretudo, na primeira metade do século passado. Um episódio que compõe essa mudança de como o índio é visto, né? Deixa de ser visto o quanto selvagem, o quanto exótico, e passa a ser visto como uma pessoa do dia a dia. Isso foi produzido através das pesquisas de Carlos Estevão de Oliveira, que foi um pernambucano advogado que produziu pesquisas, né, entre o final do século XIX e início do século XX. Se dizia que não existia mais índio no Nordeste, que os índios estavam na Amazônia, né? No entanto, Carlos Estevam, esse pesquisador, ele, 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 ele foi até cidades onde ele tinha ouvido falar que existia população indígena. Então, em Alagoas, ele passa pelas cidades de Porto Real do Colégio e Palmeira dos Índios, né? Ambas cidades com populações indígenas, e que na época O áudio se travou, tinha Cássio. Tinha travado, voltou ao normal. assim, áudio. Voltou, perfeito. Então, esse pesquisador, Carlos Estevam, ele passa por algumas cidades onde ele ouviu dizer que tinha caboclos, né, que tinham remanescentes indígenas. Uma delas é Palmeira dos Índios. Em Palmeira dos Índios, ele dialoga com algumas famílias indígenas. Entre eles, ele conversa com um índio chamado José Francileno, né? Então está aqui uma foto que Carlos Estevam tirou dele. José Francileno, de Curucariri, fotografado por Carlos Estevam, em Palmeira dos Índios, fim da década de 30. Né? E ao fazer sua pesquisa, Carlos Estevam ele passa a divulgar essas informações em palestras, né? Ele leva a notícia que, na verdade, existe sim índio no Nordeste. E em 42, ele publica o resultado dessas pesquisas no boletim do Museu Nacional. É interessante que Carlos Estevam, a partir do diálogo com José Francileno e outros índios, faz as primeiras escavações arqueológicas em Palmeira dos Índios, retira da terra algumas urnas funerárias com restos mortais indígenas,
É, e ele lança reflexão. Estou convencido de que o fator principal da resistência dos nossos sertanejos deve ser procurado nos elementos étnicos que povoavam os sertões do Nordeste na época do seu desbravamento, né? Então ele muda também um entendimento que foi eternizado nas palavras do Euclides da Cunha, tá? O autor Euclides da Cunha, ele formulou a seguinte frase no seu livro Os Sertões: o sertanejo é antes de tudo forte, né? Então, o sertanejo é forte, ele convive com o sertão, com a água, com as poucas chuvas, um clima árido. E o Carlos Estevão disse, não, o sertanejo é antes de tudo um índio, né? Porque se o sertanejo ele vive com pouca água, ele consegue produzir no sertão, é porque ele aprendeu com os povos indígenas que já povoavam esses sertões antes mesmo do seu desbravamento. Então, tendo visto essa mudança, eu proponho nós pensarmos os povos indígenas hoje. Então, índio ou indígena é, na verdade, um termo genérico usado para definir e representar uma população bem mais diversa. Uma população que, segundo o último censo do IBGE, corresponde a aproximadamente 900 mil indivíduos, valor que corresponde a 0,47% da população total do Brasil, né? E os povos indígenas, gente, essa população que nós chamamos de indígenas, na verdade é formada por 305 etnias, né? Que falam 274 idiomas. Então, na verdade, nós temos aí um grande leque de mais de 300 povos, cada um com suas línguas, com os seus costumes e tradições, né? Indígena é um termo genérico. E aí eu queria falar um pouco também sobre algumas dessas lutas atuais dos povos indígenas, né? Então, por exemplo, o debate internacional sobre mudança climática, sobre aquecimento global, né? Que é um debate fundamental que foi aberto nos anos 90 sobre a emissão de gases. Mas qual é a participação indígena nesse debate, né? Essa minha fala é justamente fruto de uma pesquisa que eu realizei recentemente, né? Para uma pós-graduação em povos indígenas, direitos humanos e cooperação internacional. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? E nos anos 90, os estados nacionais, os países, sentavam para debater das mudanças do clima e o efeito estufa, né? O efeito estufa é um fenômeno natural, onde a radiação solar entra em contato e passa por processos químicos com os gases presentes na nossa atmosfera. Esse processo natural é fundamental para a vida na Terra, porque se não fosse ele, a temperatura global teria a média de 17 graus. No entanto, com as indústrias, com a emissão de gases poluentes, esse processo natural foi alterado, tá? E está ocorrendo um superaquecimento do planeta. Então, na verdade, os países buscam esse entendimento de como reduzir a emissão de gases, o carbono, né, para evitar um superaquecimento do planeta. Mas onde estão os povos indígenas? Os povos indígenas brasileiros, que apesar de representar 0,47% da população, guardam 14% da biodiversidade, né? E aí a Sônia Guajajara, né, uma líder indígena do povo Guajajara, do Maranhão,
que foi candidata a vice-presidente da República em 2018, sendo a primeira vez que uma liderança indígena concorre a tal cargo, a Sônia ela fez a seguinte declaração sobre essa participação indígena nos debates internacionais sobre mudanças climáticas, né? Temos que ter uma proposta própria para os povos indígenas sobre a economia verde, o que de fato vemos como um mecanismo que vai contribuir para a melhoria do modo de vida dos povos indígenas e para o clima, né? Então a Sônia, ela indica necessariamente que é preciso pensar para além unicamente do gás carbônico, pensar para além da emissão de gases, né? E que o problema tem que ser visto em sua integralidade, né? É como o Papa Francisco coloca em um dos seus escritos, a encíclica Laudato Si, né? Que não há duas crises, uma econômica, uma ecológica e uma social. A crise é uma só. A partir do momento que as terras indígenas não são protegidas, que os povos indígenas estão morrendo por doença ou por assassinato, essa crise social, ela se encaminha também para a ecológica, que é natural que esses territórios sejam invadidos e destruídos, e, consequentemente, as mudanças climáticas e ambientais vão ocorrer, né? Então, essa é uma grande reflexão que fazemos sobre esse momento. A ideia era realmente ser uma apresentação rápida sobre a temática, né? E aí o ideal é que nós possamos agora estar debatendo um pouco, para que eu possa estar respondendo as perguntas de vocês, né? E possamos estar encaminhando a oficina nesse sentido. Micael, você vai coordenar as perguntas? Nesse caso, seria o pessoal que iria fazendo as perguntas, ou pelo chat, ou então levantando a mãozinha e abrindo o microfone. Vamos lá, pessoal. Pela manhã teve bastante perguntas. O João Pedro ele pergunta sobre o capitalismo e a influência para o processo, né, de invasão dos territórios, né, de perseguição aos povos indígenas. Sim, eu percebo que, sobretudo, o capitalismo nacional brasileiro, né? O capital nacional, ele tem esse interesse de se apropriar das terras indígenas, de invadir os territórios, de plantar soja, de criar gado nas terras indígenas. No entanto, o capital financeiro internacional ele tem um outro olhar sobre essa temática, né? Então, por exemplo, diversos países considerados de primeiro mundo, a exemplo de Suíça, Suécia, já se manifestaram que se houver uma flexibilização da lei ambiental, que se houver um desrespeito aos povos indígenas, né, esses países deixarão de comprar carne bovina brasileira ou soja brasileira, né? Então,
O capital ele se comporta de forma diferente em diversas regiões, né? Então, ao tempo que o capital internacional europeu de primeiro mundo já enrijece essa questão, já não aceita que para se produzir carne ou soja você tenha que invadir terra indígena, o capital financeiro nacional não, quer realmente passar o trator, quer levar tudo, né? Isso mesmo, João. O nosso agronegócio, ele vive basicamente de exportação, né? Um, uma, um indício desse é que, por exemplo, ao tempo que dos anos 90 para cá a superfície plantada de feijão diminui, a superfície plantada de soja só aumenta, né? Então, é mais lucrativo vender para fora, geralmente em dólar, do que vender para dentro em real, né? Então, o nosso agronegócio, principalmente, ele vive de exportação, né? Da venda internacional. Então, se países, principalmente os países ricos, fecham a fronteira para os produtos brasileiros, isso prejudica, isso é ruim. Não adianta eu conseguir mais terras para cultivar, por exemplo, as terras indígenas, se eu não vou ter para quem escoar a minha produção. Acaba sendo uma espécie de tiro no pé, né? Eu achei que eu iria avançar, mas na verdade seria aí um retrocesso. Michele falou que faltou energia. A professora Flora também mandou uma mensagem avisando que está sem energia na cidade, é isso? Tá voltando aos poucos agora, mas tinha caído geral aqui na cidade. Ah, perfeito, perfeito. Mais algum ponto a falar, Cássio? Não, sobre as questões que o João colocou, seria isso. Né? Estou à disposição dos demais colegas. Tá certo. Por enquanto eu já vou aqui liberar a lista de presença, ok? Ô, Cássio, sobre o seu trabalho, o que levou a você se graduar? Tem graduação em História, né? Isso, eu sou professor de História, né? Eu cursei História na UNEAL, na Universidade Estadual de Alagoas, aqui em Palmeira dos Índios mesmo. Nós temos um campus da UNEAL aqui. Posteriormente, eu fui fazer mestrado em Antropologia Social. Aí esse curso eu já fiz na UFAL, em Maceió, e também fiz algumas pós-graduações, né? Fiz uma e, na verdade, venho fazendo outras. Aí uma dessas que eu faço é justamente a pós-graduação em História de Alagoas, que é um curso que foi promovido pelo IFAL Maceió.
Olha, João, essa luta, né, ela é um processo muito lento, né? É um processo que demanda uma construção histórica. Porque, na verdade, se nós pegarmos a questão das leis, o Brasil tem 500 anos de história, o quanto território político, né? Pós-colonização, mas é, mas na verdade o, a única a única lei que garantiu aos povos indígenas o respeito à diversidade, o respeito à diferença, o respeito à permanência das tradições, foi somente há 30 anos, que foi a Constituição de 88. Até lá, todas as leis oficiais diziam que o índio tinha que ser integrado à sociedade nacional, né? Quer dizer, o índio tinha que deixar de ser índio para virar brasileiro, né? Então, até do ponto de vista legal, é muito nova essa experiência, né? Então, a visão que a população tem é essa mesmo, de que o índio, ele fala o português, ele veste roupa, ele não é índio, né? Então, esse é um processo histórico, né? Que vai demandar muito tempo, porque foram muitos anos de preconceito, de estereótipo. Mas eu acho que é uma função de cada um de nós também, né? Então, espaços como esse, onde a, onde a temática indígena é debatida, né? Então, são momentos onde vocês podem se sentir parte dessa luta, né? É uma construção coletiva. Tem também uma pergunta sobre a apropriação cultural, né? Esse é um termo que está em alta, né? Ultimamente, muitos debates, principalmente sobre fantasias de índios nos carnavais, né? Em outros momentos. É um debate muito delicado, porque a cultura ela não é fixa, a cultura ela é fluida, ela tem esse caráter de ser fluido mesmo, né? De não ser algo estático, parado. Então, inclusive, os não índios utilizam os costumes dos índios e vice-versa, né? Mas eu falo que esse é um debate muito delicado da apropriação cultural, porque ao tempo que houve muita mobilização, que houve muitos pedidos para que para que os alguns povos se mobilizaram para que não se usassem fantasias de índios, por exemplo, no carnaval, porque isso seria se apropriar da cultura. Eu conheço diversos indígenas que reuniram diversos artesanatos, como cocá, como lança, arco, maracá, e levaram para Recife, por exemplo, para comercializar no carnaval, né? Então, por isso que eu falo que é um debate muito delicado, né? Ao tempo que temos uma militância indígena na internet falando que índio não era fantasia, que não devia se usar fantasia digna no carnaval, mas outros indígenas estavam comercializando e, de certa forma, ganhando sua renda através da comercialização dessas fantasias.
Ô Cássio, o João Pedro fez um comentário que ele diz que um exemplo é que nós somos descendentes locais dos índios caetés, mas, falando por ele, pouco se sabe sobre esses povos originários. Isso mesmo, João. A presença indígena foi tão fortemente limpada da região litorânea justamente pelo massacre dos Caetés, né? Que a história mais recente, a produção da história mais recente, já indica que Caetés não era um povo, unicamente um povo, mas na verdade se chamava de Caetés toda uma população indígena que vivia ali na região da mata do litoral, né? E aí teve toda aquela articulação com o Bispo Sardinha, que supostamente o Bispo Sardinha teria sido morto pelos Caetés, né? Foi declarado guerra contra os Caetés e eles foram exterminados. Mas, na verdade, sabemos que era um processo político para limpar aquelas terras, né? Para liberar elas para a cana-de-açúcar, né? Isso é uma realidade já prática, nós podemos afirmar hoje. E aí, de fato, obviamente, nem todo índio, nem todo caeté foi exterminado. Esses povos geraram descendentes, né? Mas a presença indígena no litoral alagoano é muito pouca, né? Nós observamos que houve esse esforço de apagar essa memória, de apagar essa presença indígena nessa região. E sim, Michael, eu acredito que deveria se ter mais a questão indígena em sala de aula. É fundamental. Nós temos uma lei de 2010 que obriga essa temática a ser abordada em sala de aula. É a Lei 11.645 de 2010, né? No entanto, os nossos professores nem sempre estão preparados para abordar a temática indígena em sala de aula. Eu, por exemplo, me formei em História em 2017 pela UNEAL e a disciplina História Indígena era uma eletiva. Era uma disciplina que você só cursava se quisesse, se gostasse da temática. Não era obrigado. Não era obrigado realmente cursar, né? Mas processos, como vamos afirmar, processos como esse são fundamentais, né? Inclusive momentos como esse que falta tá abordando a temática indígena devem ser cada vez mais comum. Eu fico muito feliz que esse momento ocorre justamente fora do mês de abril. Geralmente as escolas, os institutos só trabalham a questão indígena no abril, né, o abril indígena. E nós estamos aqui no mês de agosto trabalhando a temática indígena. Então é fundamental esse entendimento. E eventos como esse tem que ser cada vez mais constante. Eu falo sobre a questão de ser abordado em sala de aula e ser abordado também em projetos como o NEABI, porque na escola onde eu estudava no Fundamental, não tinha. Eles não falavam muito sobre isso, nem sobre os indígenas, nem sobre esse tipo de assunto. E eu só vim conhecer mais quando eu adentrei no IF, né? Que eu conheci o NEABI, teve consciências. Aí, eu, assim, né? No meu ver, eu acho que é de extrema importância ter o conhecimento sobre. Com certeza, o IFAO ele vem cumprindo o seu papel no sentido de trabalhar a temática indígena e afro-brasileira quando se institui os núcleos, né? Então, cada campus tem que ter um núcleo para trabalhar a questão indígena e afro-brasileira, né? Por muito tempo foi uma barreira, principalmente na escola técnica, onde se preza muito pela educação profissional, né, pelas técnicas, então você tem que se formar profissional, né, e por muito tempo
E por muito tempo se teve essa dificuldade de abordar essa questão mais humanística, né? Então, eu acho que o IFAO a, institui o NEABI, né? A UFAO, que já tinha o NEAB há muitos anos, agora se tornou o NEABI também fundamental, porque a UFAO só trabalhava a questão indígena, né? E agora só trabalhava a questão afro-brasileira, e agora, além da afro-brasileira, também a indígena, né? Então, é fundamental que se tenha esse entendimento, que mesmo no ensino técnico, é, é fundamental que se haja a formação humanística voltada para a questão afro-brasileira e indígena. E aí, Cássio, deseja continuar ou já vai para o outro compromisso? Só complementando a questão que o João coloca, sim, nós somos ensinados a negar nossa origem, né? E isso não é por acaso, isso é um projeto político, né? Um projeto político de apagamento dessa temática indígena, né? E como ele coloca também um projeto de quem escreveu a história oficial, né? Quem escreveu a história oficial de Alagoas, né? Divulga que Alagoas é a terra dos engenhos e a terra da cana-de-açúcar, né? Não aparece indígena na história, não aparece negro, não aparece o Agreste e o Sertão, onde praticamente não existe cana-de-açúcar, né? Então, se tem todo esse debate que precisa ser mudado, né? Inclusive em quem escreveu a história. Mas eu estou à disposição, gente, viu? Eu falei mais para a Micaela que eu tinha outro compromisso agora, mas eu tenho essa possibilidade de flexibilização para nós encerrarmos as dúvidas e os comentários. Então, João, os escritos indígenas são muito poucos ainda, sabe? Eu confesso que eu não tenho assim conhecimento de uma obra que trate realmente do processo de invasão escrita por indígenas, né? Mas nós temos algumas obras relevantes, né? Nós temos vários livros escritos pelo Ailton Krenak, né? A obra também do Davi Kopenawa, que é um xamã do povo Yanomami, né? E tanto o Davi Kopenawa quanto o Ailton Krenak, eles não estão interessados em discutir a invasão, mas sim o futuro, né? Sim esse momento atual de destruição da natureza, né? Então, por exemplo, o livro do Davi Kopenawa, né, que é um xamã, um líder religioso Yanomami, ele chama a queda dos céus, né? Então, é tipo uma perspectiva apocalíptica do povo Yanomami, né? Como vai ocorrer a queda dos céus, como é que vai se dar o fim da humanidade, tendo em vista a destruição da natureza, né? E a do Ailton Krenak,
Ideias para Adiar o Fim do Mundo também nessa perspectiva, né? De como adiar esse fim do mundo, que não seria o fim do mundo, seria o fim da humanidade, né? Então, são ideias propostas pelos povos indígenas para reverter o quadro atual de destruição da natureza. Obrigado, João, pelas perguntas, né? Ele colocou aí que dá com as dúvidas. É muito bom ter esse diálogo. Quer também. Então, podemos encerrar, né, pessoal? Então, né, eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade do palestrante Cássio Júnior e a presença dos participantes. Acredito que a atividade ela foi bastante proveitosa e que pudemos aprender bastante. Em breve sairão os certificados. Muito obrigada e tenham uma boa tarde. Vou encerrar a gravação, ok?